Hoje vamos falar do principal jeans do Brasil. Eu sou o Gustavo e esse é o Café com Varejo. Não tem como falar de jeans no Brasil sem falar de Elos, que é a principal marca de jeanswear nacional. E por que isso? Porque simplesmente é a melhor, não tem. Em uma breve história sobre a marca, não é o foco, vamos fazer um vídeo exclusivo sobre isso. A ideia hoje é falar sobre cortes e lavagens, que são alguns dos fatores que estão no DNA da Elos. Entre a década de 70 e 80, a marca apostou no jeanswear, enquanto o jeans ainda não era popular no cenário nacional. O jeans ainda não estava dia a dia no brasileiro. Agora, já parou para pensar você sem um jeans no guarda-roupa? Que loucura! Naquela época, isso era muito comum. A moda ainda girava em torno do estilo clássico, também com roupas coloridas, tecidos fluidos e muitas estampas. Na época, a Elos expandiu com o Stonewashed, que é aquele jeans lavado a pedra, onde não tinha nada parecido no cenário nacional. Você não acha a simplicidade bem bolada do jeans? É Elos. E essa novidade, com seu estilo moderno e super descolado, acabou se tornando rapidamente um dos carros-chefe da marca. E por sinal, isso aconteceu junto com a geração do rock and roll, onde Elos foi firmando seu DNA jovem, rebelde e transgressor, usando muitas referências, ousadia, rebeldia em suas campanhas marcantes. E logo passou a participar das principais campanhas de moda no Brasil, como por exemplo o São Paulo Fashion Week, consolidando a sua presença no cenário fashion nacional. Agora, quando falamos de jeans, em vários momentos ouvimos falar de índigo, de denim, mas ao final de contas, o que é isso? Denim é o nome do tecido utilizado no jeans, e esse tecido ele teve origem em uma cidade francesa chamada Nîmes. Sim, ele vinha de Nîmes, e logo ele se popularizou por ter o seu tecido formado em linhas na diagonal e se tornando um tecido extremamente resistente e ainda assim mantendo o conforto. Índigo, ou anil, é o nome do corante, da pigmentação utilizada, o que dá aquele tom de azul clássico do jeans. E, por sinal, esse pigmento ele não penetra no algodão, até que é por isso que a gente consegue ver os fios brancos quando olhamos o tecido de perto. Trabalhadores usam pás para retirar uma lama espessa e azul escura de um tanque de pedra. Esta é a pasta de índigo, a matéria-prima de um dos corantes mais antigos do mundo. Mas antes de chegar a esse estágio, ocorre um processo detalhado. Tudo começa nos campos, onde agricultores colhem Isatz indigotica, ou pastel chinês. As folhas são transportadas para tanques de pedra, mergulhadas em água e deixadas para fermentar por até 2 dias. Enzimas decompõem a indacina, transformando-a em indoxil e açúcares. Em seguida, o líquido é drenado e vigorosamente agitado por horas, introduzindo oxigênio. Isso desencadeia a mudança de cor de amarelo esverdeado para azul escuro. Depois, os trabalhadores adicionam cal ou cinza de plantas para ajudar o pigmento a se depositar. Após o repouso, o líquido claro é removido, restando apenas a lama espessa de índigo. Cortado em blocos, armazenado como pasta ou seco em pó, é assim que o corante natural de índigo é produzido. O nome jeans surgiu porque a França importava muitos tecidos de Gênova, na Itália. E Gênova, em francês, é genes, onde no decorrer do tempo, os americanos acabaram abreviando e de genes se tornou jeans. E mesmo utilizando o tecido denim, o nome que se popularizou foi o jeans. Uma das inovações e tecnologias aplicadas no denim da Elos é o T400. Onde o T400 se torna uma fibra do poliéster modificado que oferece elasticidade e recuperação mesmo após o uso e a lavagem. Tanto é que é um dos diferenciais do jeans Elos, onde você consegue perceber a diferença basicamente lavando 10, 20 vezes, onde um jeans tradicional, quando você lava, ele já vai se demonstrar laceado, com algumas ondas no tecido. Já com o T400, ele tem uma recuperação de estrutura, mantendo, após inúmeras lavagens, a estrutura original do jeans. E claro que a gente não pode deixar de falar do nosso querido Tecno Jogging. Assim como o Stonewashed foi uma grande inovação lá atrás, hoje nós temos o Tecno Jogging, onde sua construção é feita de moletom, porém com acabamento externo em denim, tendo uma boa elasticidade, trazendo muito conforto e se encaixando muito bem ao corpo. Cara, é fantástico o conforto que tem esse tecido, é surreal. Além, claro, do toque super macio.
Uma curiosidade muito bacana é que na construção das calças, o que não falta são reforços, onde o fechamento da perna da calça é feito por um processo em uma máquina chamada interlock, que é uma máquina que costura e corta ao mesmo tempo, dando acabamento, e ainda de quebra tem uma costura extra. Em vários pontos da calça temos reforços feitos em rebites de metal, garantindo muito mais resistência e durabilidade na vida da calça. A construção do jeans Elos é basicamente tudo feito à mão, deixando as peças muito estilosas e também muito resistentes. Isso, por exemplo, é o travete, que é uma costura extremamente resistente que é colocada em lugares com muita utilização de força, reforçando, por exemplo, a braguilha, bolsos e os passantes. Na parte da frente do cós da calça nós temos a braguilha, que é essa abertura que facilita o vestir e o desvestir a calça, onde ela pode ser fechada com zíper ou até mesmo com botões, o que na sequência dá início para o gancho da calça. O gancho, também uma época conhecido como cavalo da calça, é essa costura que ela começa da braguilha ou da cintura frontal da calça e ela vai até a parte de trás, chegando à pala ou na cintura de trás da calça. E por sinal, a pala é esse tecido extra que ajuda a moldar o caimento na parte de trás da calça. Popularmente, o jeans ele é muito conhecido pelos tradicionais 5 pockets, ou então, no português, 5 bolsos, onde contém 2 bolsos atrás e 3 bolsos na frente, um deles sendo aquele clássico bolso de relógio, que era utilizado na época para guardar, além do relógio, moedas, tabaco e outras coisas para não se perder durante o uso do trabalho, e que hoje ele é um item de estilo da calça e, claro, onde tem uma das assinaturas da Elos. E finalizando o corte da calça, nós temos a barra, que é o acabamento que vem no final da perna. Se o tamanho da perna for muito longo, ficando aquele excesso na barra, você pode pedir para um profissional fazer o ajuste da barra, mantendo esse acabamento e a estética original da calça. E agora vamos falar de corte, os best-sellers no masculino. Começando pelo skinny, que é um modelo mais urbano, jovem, com um visual mais moderno, sendo justo do quadril até a barra, valorizando bastante a silhueta. Slim é aquele modelo levemente ajustado com equilíbrio. Tem o quadril ajustado e o corte acompanha todo o contorno da perna, sem ser justo. É o equilíbrio ideal entre estilo e conforto. O reto, ou straight, é aquele modelo clássico e atemporal, onde ele tem um caimento reto da coxa até a barra, sendo extremamente versátil, valorizando diferentes biotipos e com muita elegância. Já no feminino, temos também alguns desses cortes no masculino, que vai seguir a mesma linha de raciocínio, mas outros cortes, como por exemplo a mommy, que é aquela releitura clássica dos anos 90, com a cintura alta mais solta no quadril e na coxa, e se afunilando na direção do tornozelo. A wide já dispensa comentários. Tem a cintura alta, com a perna bem larga da cintura até a barra, modelo por sinal muito utilizado para alongar a silhueta. A flare pode ser encontrada com a cintura alta, média e até alguns casos cintura baixa, onde inclusive está sendo uma das tendências para 2026, sendo justa até o joelho e a partir daí abrindo até a barra, no formato de um sino, por isso o clássico nome calça boca de sino. E uma menção honrosa para outros dois cortes que também são muito conhecidos, que é a cigarrete, que ela segue a mesma proposta da calça skinny, porém ela termina a barra um pouco acima do tornozelo. E a boyfriend, que é aquele modelo mais solto e despojado, trazendo aquela aparência de emprestado. E agora, uma das minhas partes favoritas, que é onde ocorre uma transformação real, saindo de uma calça tradicional para uma calça com a essência e o DNA da Elos. Um dos processos é feito a laser, onde, além de tecnológico, também é sustentável, dando aquele efeito de desgastes com o tempo feito pelas dobras da calça. Dando um acabamento ainda melhor, um acabamento premium, é o tanque 3D, criando efeito de volumes das dobras, respeitando o formato do corpo e ainda ficando tridimensional, não só na textura chapada causada pelo laser, deixando a peça ainda mais bonita e, claro, sofisticada. O lixado manual é um dos destaques no jeans Elos. Vou começar porque é um processo artesanal. Cara, a galera que faz isso, pra mim, são artistas. Que é um acabamento especial, iluminando alguns pontos dos jeans, dando contorno, acabamento e estilo pra peça. E cara, isso mostra como cada peça da Elos é feita no detalhe, tudo tem um porquê, um pra quê, deixando cada peça, além de muito estilosa, muito exclusiva. O Stone Destroy ou Stone Wash é aquele processo que eu me referi anteriormente, em que a Elos foi pioneira no Brasil, onde é uma lavagem feita de fato por pedras, mas também não é qualquer pedra. É utilizada normalmente a pedra pómez. Ela é uma pedra leve e porosa, tem um atrito controlado com o tecido, sem agredir ou danificar ao ponto de rasgar a peça, deixando inclusive ainda mais macia. E claro, tudo isso é feito em máquinas gigantescas com processos muito bem controlados, que também hoje, além da pedra, é utilizado algumas enzimas e que dá um resultado semelhante e de quebra ainda mais sustentável. Inclusive é nessas lavagens que aparecem alguns contornos rajados
e texturas que dão um aspecto completamente exclusivo para as calças. Nesse processo de lavagem, as calças chegam a perder até 15% do tamanho inicial, e é justamente por isso que elas já são feitas com essa margem de tamanho a mais. E isso por si só já responde aquela clássica pergunta: o jeans vai encolher ou não? Levando em consideração todos esses processos, as chances obviamente são mínimas. Após isso, a calça já tá linda, já tá super estilosa, mas como eu falei, os jeans da Elos são feitos de detalhe, tudo é pensado. Nessas regiões onde são feitos os desgastes, de acordo com o estilo e a proposta de cada peça, é feita então a aplicação do permanganato. E o que é o permanganato? Ele é uma composição química que ilumina as partes claras, trazendo esses pontos de luz ainda mais brancos, deixando o jeans com esse ar de moderno exclusivo e com a cara do jeans premium. No spray de permanganato é usado o permanganato dissolvido em água quente, em um processo chamado usage, que também traz aquele efeito de desgaste. O pincelado já tem várias formas de ser feito, seja com corante, com pasta de cloro e também com permanganato. Como por exemplo esse do vídeo que você está vendo, que ele é um pincelado de permanganato, desbotando na parte de cima do tecido e mantendo o fundo da peça, deixando ela vintage. Em alguns casos a peça chega a ficar bem amarela e passam por um processo de neutralizar o tecido, ficando branco. O spray de corante ou jato de corante é feito a junção de pigmentos de cores, chamado tricomia, junto a uma resina, onde é tudo misturado para chegar na tonalidade desejada. Após isso, as peças vão para um forno, onde ele chega até 140 graus para dar fixação no corante aplicado. Logo após isso, as peças voltam a tomar um banho de amaciante para tirar o excesso. Logo após esse processo, as peças vão passar por uma secadora, entram por um processo pelo gás de ozônio, que é um processo de clareamento ecológico, reduzindo a utilização de água, além de diminuir muito o uso de compostos químicos. E em paralelo ao jeans, eu acho bacana frisar que nas lavanderias temos uma parte exclusiva ao tingimento das peças, onde esse processo de desenvolvimento passa por diversas máquinas, com receitas de pigmentos e químicos específicos para cada proposta, e onde para chegar em tonalidades específicas, as peças chegam a passar por mais de 14 etapas, isso apenas para fazer o tingimento das peças, para você ver o quão complexo é. Após todos esses processos, seja por tingimento, stone wash, ou até a aplicação do permanganato, ocorre um processo de limpeza, como eu mencionei lá naquele exemplo do spray de corante, para tirar os excessos das calças. Somente a partir daí entra o processo de amaciante, que não é aquele amaciante comum que você costuma usar na sua casa, onde depois que a roupa já seca, bater no ar frio, é utilizado esse amaciante, que é o processo de finalização premium da lavanderia, onde muitas das vezes eles vão proporcionar um toque extremamente macio, como por exemplo em alguns modelos nós sentimos aquele toque de pêssego. Isso é feito pelo amaciante. Já falando do Destroyed que conhecemos, são feitos de diversas formas diferentes, a começar por exemplo pelo rebolo impuído, que é um acabamento premium feito manualmente, geralmente feito na barra, no cos, nos bolsos e até mesmo nas coxas de algumas calças. Tem também aquele clássico Destroyed, que é um pouco maior, normalmente feito em alguns casos por navalha ou lixa, e é finalizado muitas vezes com um acabamento sofisticado, um acabamento premium chamado fusionado, que é uma cobertura ou então um reforço colocado em alguns desses Destroyeds para que seu jeans possa permanecer estiloso por muito mais tempo. E agora bora finalizar a construção do jeans? Somente após tudo isso, começamos com a aplicação dos metais no jeans. Com exceção, claro, dos rebites, como eu já havia mencionado lá atrás. Até é importante frisar que todos esses metais contêm uma personalização exclusiva da Elos, seja com a logo ou alguma assinatura. A aplicação dos botões da braguilha, por exemplo, seja ela com um botão único, ou até mesmo quando o fechamento não é feito por zíper e sim por botões, todos eles seguem personalizados com a logo da Elos. Uma informação bem interessante é que os botões dessas calças, ou até mesmo nas jaquetas, por exemplo, eles são projetados de uma maneira em que apenas o primeiro botão serve de fato como uma trava. Os outros você pode abrir facilmente puxando os tecidos dessa forma. Tudo claro, pensando no seu conforto. Outros metais que acompanham as calças geralmente são colocados nos bolsos, como por exemplo aquela clássica assinatura da Elos nos bolsos do relógio, onde até mesmo além do metal tem a tag da Elos. Em alguns casos também aplicação no bolso de trás, geralmente aquele E em formato de asa, que por sinal é muito estiloso, ou diversas outras aplicações iradas e pra lá de exclusivo. Outro detalhe que complementa o jeans Elos são as etiquetas em couro, não só em calças, mas também em jaquetas e diversos outros produtos jeans. Você pode ver essa atenção, esse cuidado da Elos em diversas coleções diferentes, sempre trazendo exclusividade nesses detalhes, desde estampa, texturas ou até mesmo um metal aplicado sobre a etiqueta de couro. Pô, isso é irado, né? Vai dizer. Após tudo isso, as peças passam por um controle de qualidade, para daí então serem direcionadas para a passadoria, serem colocadas tags e finalmente serem embaladas. É importante ressaltar que toda a água utilizada no processo de lavanderia da Elos
é tratada e 100% reaproveitada, tendo todo o cuidado e atenção com a sustentabilidade em sua produção. Caramba, é muita coisa, hein? Vou te contar. Isso que eu nem falei sobre todos os processos, senão daria um vídeo de algumas horas aqui tranquilamente. E tudo que eu falei sobre o jeans não é exclusivo sobre calças ou jaquetas, mas também saias, shorts, bermudas ou em até mesmo camisas, por exemplo. Mas agora dizer, você imaginou que o jeans Elos passava por tantos processos assim? Aposto que agora você nunca mais vai olhar da mesma forma para um jeans como você olhava antes. E obviamente, tudo isso é o que traz o valor e a exclusividade do jeans premium da Elos. Agora comenta aqui o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver em outros vídeos por aqui. Eu sou o Gustavo e esse foi o nosso primeiro Café com Varejo.